conforme Ezequiel 33, verso 1. Mas aí, meus queridos, este vigia, este atalaia, ele está ali para transmitir os anúncios. Se nós for lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, a começar pelo versículo de número 8, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que se a trombeta, se a buzina, ela der o som incerto, ninguém se preparará para a batalha. Como alguém vai se preparar para uma batalha, se aquele que está com a corneta para dar os avisos? Vamos colocar aqui como a responsabilidade de um quartel, as responsabilidades que há em um quartel. Quantas vezes a trombeta não são tocadas? Tocada para a entrada, tocada para a despensa, tocada para almoço, tocada quando vem peleja, como alerta de guerras, de problemas. E cada toque da trombeta, ela tem um som distinto. Por isso diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, que se os instrumentos não derem sons perfeitos, como é que alguém vai saber o que aquele instrumento está anunciando? Meus queridos, assim é a palavra de Deus. Se nós não sairmos a pregar a palavra, se nós outrora ficássemos em casa, se nós não viéssemos anunciar que Jesus vem, a palavra de Deus, no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, porque o livro de Ageu só tem 2 capítulos, capítulo 1 e 2, se não me foge da memória, é o capítulo 1. Ele já começa dizendo: porventura é tempo de vós habitardes em vossas casas estucadas? Eu sempre tenho pregado, meus queridos, e mostrado para as pessoas que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Agora veja bem, o profeta dizendo: porventura é tempo de vocês habitar nas casas estucadas. Será agora, traduzido pelo Espírito de Deus, será que Deus não quer que o ser humano more em uma casa bonita, em uma casa boa, em uma casa bem mobilada? Traduza comigo. Será que Deus quer que você esteja em uma caverna, em um buraco, em uma cova? Ou Deus quer que você esteja no melhor? Agora veja bem a profecia do profeta Ageu. Ele não estava falando de casa terrena, porque o lado material e humano é fácil de alguém explicar. Mas Deus aqui estava falando pelo ministério de Ageu: é tempo de vocês habitarem em casas estucadas, ou seja, em palácio. Será que porventura Deus não estava falando aqui da obra dele? Por quê? Porque as pessoas estavam acomodadas, as pessoas estavam querendo estar em seus belos lugares de adoração. Nós andamos nessas ruas e vemos prédios de templos que são um verdadeiro malabarismo. Templos, igrejas todas de vidro, ar-condicionados, a maior mordomia. As poltronas não é qualquer um que senta numa poltrona daquela. Mas as ruas, elas estão desertas da palavra de Deus. É isto que Deus estava reclamando pelo profeta
isto que o Espírito de Deus, Ele fala nesta tarde. Aleluia, Deus não tem prazer que o ser humano, vou traduzir espiritualmente, esteja congregando em uma mansão, aleluia, em Beverly Hills, ou em outro lugar, Califórnia, em outros países, ou aqui em São Paulo, ou no interior, ou dentro de uma mata. Aleluia, Deus, Ele é Deus em todo lugar. A mente minha, a tua, o nosso entendimento é que tem que ser despertado, porque o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz a palavra de Deus, que o que o homem deve guardar, quando a palavra diz homem, é todo ser humano da terra. Vou traduzir, porque primeiro foi criado Adão, por isso Deus fala homem, mas toda a raça humana está incluso. A Bíblia diz, Provérbio capítulo 4, versículo 23, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mais uma vez, será que Deus não está falando espiritual? Por que, pregador? Aí ele diz, porque do coração é que procede as saídas da vida. Será que Deus não está falando? Vou traduzir o nosso entendimento, coração entendimento, porque tem países por aí que o centro dele de adoração é uma vaca, outro centro de adoração, o seu entendimento leva a uma barata. E assim vai. E o nosso coração, em espécie, é simplesmente uma bomba de bombar sangue. Agora deu para compreender que Deus está falando é do nosso entendimento. E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É o nosso entendimento que nos conduz para o céu, ou é o nosso entendimento pequeno, limitado, que nos levará para o inferno. É você quem escolhe isto. Não adianta alguém ficar sorrindo ou babuceando, aleluia, quando pregamos a palavra de Deus, porque, meus queridos, é um chamado de Deus e é um envio de Deus. Não é qualquer um que Deus olha para ele e vê ele com uma condição de fazer o que eu estou fazendo, mas a misericórdia de Deus se há chegado neste lugar. É verdade, você hoje pode olhar e não ver nada, mas quando partir desta terra, você vai olhar e vai ver o que você ouviu e desprezou. Aleluia, o sofrimento, a angústia em que tu vais estar metido quando te apartares desta terra. Oh, aleluia, a coisa não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. Eu estava falando com uma mulher há pouco, ali no viaduto do chá, e ela disse que ajudava, contribuía, dava dízimo, e depois parou com tudo isso. Meus prezados amigos, receber a palavra de Deus é olhar para Jesus. Se você está olhando para uma denominação, se você está olhando para um prestador de serviço, vou traduzir um pastor, que ele está simplesmente prestando o serviço dele e não está prestando um serviço a Deus, você vai se embaralhar todo e no final de contas está destruído. Os que ensinaram o erro e os que seguiram os seus passos. Mas aqui está a palavra de Deus, esta que chega aos teus ouvidos e ao teu coração. Porventura é tempo de habitares em casas estucadas, em palácios. Tem igrejas que é um verdadeiro palácio. Lá só não se prega a palavra de Deus.
só bem arrumadinho, e o ser humano, com seu entendimento, sem conhecer a palavra de Deus, mergulha nessas maneiras, nesses meios de estafe. As pessoas são engolidas, suas lãs, seu leite, sua pele, corpo e alma, e não compreende o que é salvação. Mas nesta tarde o Espírito de Deus me colocou aqui para te falar o que é salvação. Aleluia! Salvação não é tu fazer um propósito com o homem. Salvação não é tu levar um envelope. Aleluia! Por quê? Porque estes seres humanos que tais coisas estão fazendo, eles não se conformam. Eles mesmos dizem, você tem que trazer tudo. Mostra para mim na Bíblia, onde foi que Deus mandou, Jesus disse que alguém levasse tudo, a não ser tudo traduzido espiritual, pelo um coração puro, fiel, que ame e abrace a causa de Deus. Você está doando o seu carro? Aleluia! Os espertos estão levando. E eu pregando isso daqui, meus queridos, imagina que não estou correndo risco? Estou correndo risco. Aleluia, mas pouco me importa, porque Jesus me mandou pregar a palavra para a salvação. Quem tem seus problemas, que resolva eles. Se alguém está tirando teu carro, tua casa, teu dinheiro, é problema teu e dos enganadores que estão te enganando. Jesus me mandou como uma atalaia, aleluia, para anunciar para vocês que o perigo virá sobre a terra.